é o dono da sua alma? Vamos abrir a Bíblia Sagrada, por favor. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 24. Será que se eu mudar o microfone ficaria bom? Porque o bispo estava falando tão bem. Oh Deus, eu sei quem é que está por trás disso, né? Tentando, mas realmente o som não está bem. Mas eu vou dar o meu melhor, porque sempre fiz isso em 47 anos. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Esta palavra original, a mamon, mamon quer dizer o mundo. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar a Deus. Senhor Jesus, eu estou muito feliz. Eu estou muito grato. Eu estou muito sensibilizado por ver, ó Deus, depois de 47 anos, que as tuas promessas que eu recebi há 47 anos, nas minhas consagrações ao diaconato e ao pastorado, todas eram verdade. Todas eram reais. Obrigado, Deus, porque o bispo Roberto McAllister acreditou em mim e me consagrou. E depois, mais tarde, Billy Hammond me consagra a Deus como apóstolo e profeta. Tudo isto são desígnios de Deus, para que eu pudesse ser uma bênção para cada vida aqui presente e para as milhares e milhares de pessoas que estão do outro lado nas mídias sociais e que receberão também a palavra pela Global Grace Missions. Assim eu me disponho totalmente. Tu sabes que a minha suficiência vem de ti e que tu me capacitaste para ser um ministro da nova aliança, um ministro da nova aliança, em nome de Jesus. E a igreja que ouvirá o recado do Senhor diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, eleitos de Deus, pedras que vivem, aqueles que são selo do meu apostolado, cartas escritas pelo Deus vivente. Sim, é a você que eu me dirijo agora, por inspiração do Espírito Santo. Amados filhinhos, nós estamos vivendo tempos muito perigosos, não apenas por causa das guerras, 57 guerras, conflitos armados neste momento no mundo, a fome, há desastres muito grandes, há crises sociais. São os perigos dos últimos tempos. Mas há um perigo muito grande, que às vezes é simplesmente desconhecido, que é a estagnação espiritual generalizada, o amor de muitos esfriando. Foi isto profeticamente que Jesus disse, que nos últimos tempos haveria um esfriamento do coração da maioria. Isto é um perigo espiritual. Depois, quando perguntaram a Jesus qual era o sinal da sua vinda, ele deixou, e ele disse num alerta que temos que estar atentos, ele disse que ninguém vos engane. Então, o grande perigo hoje no mundo não é guerra, é a estagnação. Olha, o amor esfriando de quase todos, diz a palavra do Senhor. Então, este é um tipo perigoso de engano.
não é uma coisa alarmante. Mas quando as pessoas começam a estagnar, a esfriar espiritualmente, o espírito do mundo começa a dominar a pessoa. O espírito do mundo começa a entrar dentro das igrejas. E francamente, eu tenho que ser assim, totalmente aberto neste ensino, porque eu entendo que quando o mundo começa a acessar a vida das pessoas, a ser mais importante o mundo do que o culto, mais importante o mundo do que reunião de oração, mais importante o mundo do que estudar a palavra. Quando este espírito domina a vida das pessoas, francamente eu lhe digo, para mim é a marca da besta sendo estabelecida dentro do reino. É um alarme que o Espírito Santo está nos dando. E eu vou lhe dizendo que, quando se fala em marca da besta, as pessoas pensam apenas em 666. Mas eu quero dizer que é mais do que apenas algarismos. É um sistema global chefiado pelo anticristo que hoje tem domínio em mais de 90% dos lugares que tem uma placa dizendo-se igreja. E este espírito do anticristo tem feito com que pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam essa marca do mundo. Diz em Apocalipse 13:16, várias vezes eu tenho abordado este assunto aqui durante o ano 2025, eu abordei 3 vezes. O que diz a palavra do Senhor? A todos, os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos. Quer dizer que o inimigo não aponta o seu canhão apenas para uma classe social. Ele está falando de todas as classes sociais, grandes, pequenos, ricos, pobres, livres, escravos. Diz que faz que lhe seja dada uma certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte. Versículo 18 diz: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número do homem. Ora, esse número é 666. Os senhores sabem, nós temos literatura, eu apresentei há pouco uns livros que nós temos, 10 livros, 10 tomos, onde eu mostro com clarividência como é que a luz, com olhos da graça de Deus, você entende o Apocalipse. Você vai entender isto hoje. Você vai entender isto hoje. Porque quando se fala de anticristo, ou quando se fala da besta 666, eu não estou falando de tecnologia. Porque tradicionalmente as pessoas dizem assim: a 666, a besta, é um chip que será injetado nas pessoas, e então elas não poderão comprar. Eu não estou falando de tecnologia, não estou falando de microchip, não estou falando de vacina. Besta, anticristo, tem a ver com lealdade, adoração à besta, ao mundo, ao anticristo. Então, igrejas hoje estão sendo condicionadas, estão se rendendo ao mundo, estão se rendendo à cultura mundana, negando abertamente a Jesus Cristo. Por isso é que a Bíblia chama de anticristo, é contra Cristo. Graças a Deus que Deus nos libertou disso, amado. Graças a Deus, porque o nosso ministério, doutor Alex, tem este cuidado. Nós não deixamos um aventureiro subir ao altar, nós não deixamos outra doutrina ser pregada, porque nós sabemos que é aí que está a brecha. Aqui está a brecha. Então, o que disse 1 João 2,18? Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo? Olha, isso estava sendo tratado há 2000 e poucos anos atrás. Há 2000 e poucos anos atrás, João, o discípulo do amor,
o apóstolo do amor, ele diz: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo. Então Jesus já estava anunciando lá, 2026, vai vir o anticristo, vai vir um sistema que lutará contra a obra de Deus, e nem sequer existia ainda igreja. Também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos, que é a última hora. Então ele fala no anticristo, depois diz muitos anticristos. Então significa que isso não é tecnologia, microchip, vacina. Muitos anticristos têm surgido, ou seja, o diabo, a besta, o anticristo, dominando a vida do mundo e muita gente de dentro das igrejas, chamadas igrejas. Então, amados, é um sistema que hoje, eu venho dizendo isso já há algum tempo, já desde o ano passado que eu estou alertando a igreja. É um sistema sedutor. É sedutor, porque o diabo é um sedutor, o inimigo é o sedutor. Então eles dizem assim: poxa, venha para a minha igreja, porque lá você vai ter liberdade, você vai poder dançar, você vai poder cantar, pular, saltar, você vai ser livre, você não terá nenhum compromisso. Lá na igreja não tem dízimo, não tem oferta, lá na igreja não tem essa coisa de disciplina. Venha, porque a nossa igreja é legal, ela até está crescendo. Você entende a sedução? Para cá assim. Como é que o inimigo está seduzindo as pessoas? E esta sedução é global, é satânica, porque isto se disfarça de progresso e modernidade. Não, pastor, o senhor poderia deixar a modernidade um pouco dentro da igreja, por exemplo, nós todos saíssemos aqui dançando. Amado, isso é uma sedução da besta, de um sistema que seduziu. Olha, vou lhe dizer com tristeza, hein, que eu conheço isto aqui há 50 anos que eu estou na obra de Deus. Daqueles antigos que vêm de uma história como a minha, poucos restam que não tenham sido seduzidos pelo mundo. Poucos. Aliás, muitos acham que para ser hoje um pastor popular, ele tem que aderir a esse sistema de modernidade. Então o que é isso na essência? É uma rebelião contra a autoridade de Cristo. Muitos estão aceitando, é uma marca, não tem nada a ver com tecnologia, microchip ou vacina, é uma adoração espiritual, é uma lealdade que o diabo conseguiu seduzir para que o adorem. Lembra-se que quando Jesus foi levado ao deserto e teve aquele encontro com Satanás, quando veio ter com Jesus, ele não veio ter dizendo: eu estou aqui com um livro de espiritismo, eu estou aqui porque eu fiz um trabalho de candomblé. O diabo não falou isso. Sabe o que o diabo falou com ele? A palavra diz, ele conhece a palavra. 3 vezes ele disse, a palavra diz, você fez, ele 3 vezes usou a palavra de Deus disfarçadamente, tentando seduzir. Qual foi a resposta de Jesus? Está escrito. É verdade, você está usando a palavra, mas você está usando um disfarce da palavra, mas está escrito. Então quando Jesus o repreendeu com a verdade, diz que o diabo se afastou. Por isso a luta deste ministério com a palavra, porque o único poder contra o espiritismo, o modernismo, o espiritualismo, todas essas filosofias que estão hoje dentro das igrejas, só a palavra de Deus tem poder para derrubar isso tudo, amor. Só a palavra. Se você não conhece a palavra, você é destruído. Meu povo tem sido destruído, diz Oséias 4:6, porque lhe falta conhecimento. Então, eu dou muitas graças a Deus, porque Deus me criou desta forma, um homem que ensina com sermões expositivos a verdade libertadora de Jesus.
Então, meus amados, muitos estão aceitando, sabendo que são valores do mundo, mas estão conformados. Então, no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim: não vos conformeis com este século. Jesus alerta, dizendo que viriam anticristos, falsos profetas, pessoas que por dentro eram lobos, por fora eram pele de ovelha. Isto é um alerta de Jesus, e eu vou lhe dizer mais, era um alerta dos profetas do Antigo Testamento. É uma luta que nós temos, amados, para abrir as portas desta catedral e fazermos o cumprimento daquilo que Deus estabeleceu, o culto, que é racional, o sacrifício vivo, santo e agradável. Eu imagino quantas lutas você teve hoje para chegar aqui, amado. Você não tem ideia quantas lutas pesadas eu tive esta semana toda, a minha vida toda é isso mesmo, para poder chegar aqui e dizer: venho cumprir a missão de Jesus, pregar o Evangelho. Então diz: não vos conformeis com este século. Não aceita este século, não aceita a sedução do diabo, não aceita as propostas do mundo, não aceita o modernismo dentro da igreja. Igreja não foi criada para ser modernista. Quando Jesus, pela primeira vez na história bíblica, fala de igreja, num encontro que ele teve com Pedro, ele diz: Pedro, tu és pedra, tu és Petrus, tu és uma pedrinha, e sobre esta pedra angular, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, a minha igreja, não podem prevalecer. Foi o que Jesus disse: na igreja verdadeira não há sedução, não há vez para o inimigo, não há. E eu vou lhe dizer mais uma coisa que talvez choque alguns: todas as pessoas que algum dia estiveram aqui entre nós, numa igreja que é pura, que é virgem, preparada para um só esposo, que é Jesus, disse Paulo em 1 Coríntios 11. Todas as pessoas que tentaram, que ousaram, ousaram seduzir com instrumentalidade do mundo, eu não disse uma única palavra. Deus as correu daqui, porque eu vou lhe dizer uma coisa: o ambiente conta sim, porque se você tiver uma cesta grande de maçãs e botar lá uma maçã podre no meio, ela vai apodrecer todas. O ambiente conta. Nós temos um ambiente saudável, nós temos um ambiente são. O culto é racional, você está entendendo tudo, você está entendendo a mensagem, a palavra. Por quê? Todas as pessoas, todas, que fizeram algo que contradizia aquilo que é o perfil bíblico de uma igreja, todas, eu não disse uma única palavra, eu não cheguei ao púlpito e disse: oh irmão, não. O Senhor disse: não, aqui é uma virgem pura, é uma noiva ataviada de branco, aqui não há mancha, não há rugas, não há defeitos. Então todas as vezes nós dizemos: porque vamos fazer aqui uma dança no louvor sensual, rodando para um lado para o outro. Deus diz: aqui não, isso é fogo estranho, aqui não tem fogo estranho. Todas as vezes que veio alguém com um pensamento, há pouco tempo uma senhora me telefonou e disse: olha, eu sou da igreja há pouco tempo, mas eu acho que a igreja tinha que ser assim, tinha que ser assim. Então nós temos uma história de 47 anos, deu certo. O que dizem os jogadores de futebol? Time que dá certo, não se mexe, não se mexe. Então uma igreja que tem um perfil, que tem credibilidade, que é conhecida no mundo inteiro. Agora vamos começar a introduzir um culto para arranjar namorado. Gente, essa não é a minha função, amado. Já foi difícil eu arranjar uma, imagina se eu agora vou ficar aí
Ficar aqui, amado, sábado tem culto do namoro, eu vou passar um mel que eu recebi lá do dedo de Deus, lá de Petrópolis, de Teresópolis e tal, para o culto dos namorados. Então vão vir as irmãs e os irmãos solteiros. Gente, por que você não faz isso durante o culto? Em primeiro lugar, você anda em busca de um casamento, você é um homem, mostre o seu comportamento, mostre se você é um cristão, mostre se você tem valores, você tem capacidade de cuidar de uma mulher e de sustentar um lar. Você é uma mulher, não use uma aliança se você é solteira. É verdade? E outra coisa, as pessoas têm muita dificuldade, às vezes, de tomar iniciativas. Eu tenho dito, quando as pessoas vêm aqui, o senhor pode orar por mim, para eu Deus me dar um varão de Deus. E eu falei, mas a irmã está gostando de alguém da igreja? Estou gostando daquela pessoa assim. Por que a irmã não vai lá e fala? Chega. Meu irmão, você está sozinho na igreja, eu também estou. Gosto de você, você gosta de mim. Tá, vamos aí na cantina, vamos comer um negócio ali, num salgadinho. O telefone trocou, acabou. Agora, a pessoa fica, mas tem que ser ele que tem que tomar a iniciativa. Se você gostou, toma você, amado. Qual é o problema? Mas fica mal. Não vai ficar mal, vai ficar bem, amado. Vai resolver o teu problema. Então, sabe, não temos culto para passar mel, porque isso é mundo dentro da igreja. É mundo dentro da igreja. Diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então a mente tem que ser a mente de Cristo. Eu tenho que pensar como a Bíblia pensa. Eu tenho que agir em cima do que a palavra diz, porque o que é perfeito, inerrante e infalível é a palavra. Eu tenho que seguir a palavra. Há pouco, o professor Jorge Azevedo está onde? Professor? Que falou comigo? Professor Jorge. O professor Jorge veio aqui na frente e disse, um professor universitário, ele disse, o que o senhor falou hoje é matemático. O roteiro que eu dei do ofertório, da educação financeira, ele disse, isto é matemático, o senhor foi perfeito em tudo o que disse. É isto que eu quero que as pessoas acreditam, creem e recebam. É a verdade de Deus. Então, amado, veja em 2 Timóteo 4,3 o que diz, haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Estamos vivendo esse tempo. Você chega junto de uma pessoa judaizante, legalista, e diz assim, eu sou um abençoado predestinado. E a pessoa se arrepia toda, os cabelos sobem, os braços ficam trêmulos. O quê? Você é salvo para sempre? Você é um predestinado? Você, sabe, haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Veja o que esta igreja faz. Holanda, prega a sã doutrina. Diz que haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Por quê? Porque já estão seduzidos pelo mundo. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Depois diz no versículo 4, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Quer dizer que diz que o povo de Deus, porque Paulo está escrevendo a Timóteo sobre o povo de Deus, diz que haverá um tempo que não suportarão a doutrina, amados, se recusarão a dar ouvidos à verdade. Então há pessoas que dizem, eu não quero a verdade, eu quero ser enganado. Eu vou numa corrente de sacudimento, eu vou beber óleo, eu vou comer sal, eu quero ser enganado. Eu me recuso a dar ouvidos à verdade. Isto é a verdade do que eu estou lhe falando. Isto é uma sedução que está aí fora, amado. Por isso é que o tema de hoje é quem é o dono da sua alma. Se recusarão a dar ouvidos à verdade e vão se entregar a fábulas. Os legendários, os lendários, os macho-cristãos. Você tem para tudo, para tudo. Então, sempre há uma novidade. Nós não vivemos de novidade, nós vivemos de uma palavra
perfeita, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, preparando a pessoa para estar apta para a obra de Deus. Está aqui a palavra. De vez em quando vem um modernismo. Há uns anos atrás, apareceu aqui uma pessoa que dizia que Deus tinha estabelecido G12. Amado, destruiu um monte de igrejas históricas. Denominações históricas foram destruídas por causa de uma palavra do indivíduo que se dizia, porque eu sou apóstolo do G12. Amado, muitas igrejas foram destruídas. E eu sei que isso é por torpe ganância, não é para o bem, isso vai prejudicar o povo de Deus. É cobiça, insaciável pelo poder. 1 de Pedro 5,2 diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que é entre vós, não por constrangimento, espontaneamente, como Deus quer. Você está entendendo que há uma forma que Deus quer? Então, se eu agora começar a dançar dança sensual, e as irmãs vierem aqui dançar sensual, não é o que Deus quer. Deus quer um culto racional, um lugar bonito, a casa do Pai. Deus quer palavra, Deus quer cântico, Deus quer louvor, Deus quer os verdadeiros adoradores. Deus recusa o fogo estranho. Então diz, ele está falando da vida do pastor. Pastor, pastorei o rebanho, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. E ele diz aos pastores, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Então o pastor tem esta função. É isto que você deve esperar do seu apóstolo e dos seus bispos. Ser pastoreado. Pastoreado é o quê? Pastorear o rebanho quer dizer o quê? Ensina, mostra o caminho, estuda a Bíblia com eles, ensina como é que se canta, como é que se louva, como é que se estuda, como é que se retém a palavra. É como Deus quer, de boa vontade. Então, eu nunca cheguei nesses 47 anos no altar de má vontade. O meu approach com você sempre foi de coração, amando de verdade, sendo sincero, sendo honesto. Eu estou construindo futuros que eu mesmo ajudei desde lá de trás de 47 anos, amado. Nós temos aqui gente de 47 anos conosco. Então muitos líderes estão marcados com essa sinal da besta, esta idolatria dentro da igreja. Acham tudo normal. Acham tudo normal. Então, se fosse tudo normal, não precisaria de Bíblia, não precisaria de estudo bíblico, não precisaria de mensagem, é tudo normal. Tito 1,11 diz isto: é preciso fazê-los calar, porque o pregador, amado, especialmente os da circuncisão, os judaizantes, os legalistas, Paulo disse a Tito, tem que fazer calar. E como é que se faz calar uma boca que está na rádio ou na televisão? Falando a verdade. É preciso fazê-los calar. Por quê? Porque pervertem casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Pastor não pode ser um ganancioso, amado. A igreja não é minha. O dia que eu tentar tocar na glória de Deus, eu vou morrer, amado. O Senhor me tira daqui. Ou então, Deus tira o candeeiro, Deus tira a unção pastoral. Não é a unção da salvação, a unção do ministério. E acabou. Eu já lhe contei aqui domingo passado. Ministérios que eu conheci gigantescos começaram a mentir, pontozinho no ouvido, outros dando vela, outros... Acabou tudo, não existe. Nem réstia existe, nem pó. Acabaram. É preciso fazê-los calar, andam pervertendo. Quer dizer que uma mensagem mal pregada perverte uma casa inteira, perverte o marido, a esposa, os filhos, os netos. Você viu aqui 4 gerações. Como é que você junta 4 gerações se não fossem pessoas ensinadas com a verdade? Não junta. Nós temos aqui outras famílias, 3 gerações, 2 gerações. Como é que é feito? É o testemunho que passa de uns para os outros de uma verdade que se aprendeu na igreja. Você está entendendo isso? Então, o verdadeiro crente nunca aceitaria a marca da besta.
Olha o que diz Apocalipse 14. Lembre-se que marca não é microchip, não é vacina. É uma adoração, uma lealdade a Satanás, mesmo se dizendo servo e serva do Senhor. Apocalipse 14, o que diz? Seguiu-se este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte e na mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, será atormentado com fogo, com enxofre, diante dos santos anjos, na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta, da sua imagem, a quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A perseverança. Quando as pessoas ficam admiradas, Galvãozinho diz assim: o cara tem 47 anos de ministério, 50 da obra de Deus. A ideia é que mas não é possível uma pessoa estar há 50 anos na obra de Deus. Porque as pessoas pensam de outra forma. Em vez de pensar, não, eu estou aqui porque eu sou perseverante, porque eu guardo os mandamentos, eu tenho uma fé inabalável. Eu me recordo, quando nós fomos abrir a igreja em Portugal, tínhamos um casal que veio para a nossa igreja, que foi as pessoas de mais má índole que eu conheci na vida toda. E quando nós dizíamos assim, eu te amo, sabe o que a esposa dizia? Eu não acredito que eles amem alguém. Porque na cabeça deles, você sabe, o bom julgador julga os outros por si mesmo. Então, nós dizíamos, nós amamos de verdade. Não acreditamos que eles amem. Isto é fantochada, porque as pessoas tinham essa marca. Quem tem a marca da besta, ele não consegue seguir os mandamentos de Deus, ter fé em Jesus. Ele desconfia de todos, até do próprio Deus. Os santos guardam os mandamentos porque eles estão em Cristo. O que é estar em Cristo? Não é andar com uma Bíblia debaixo do braço, é ter uma vida regenerada, transformada, a mente de Cristo, circuncisão no coração, atitudes novas, posicionamentos legais, sabe? Guarda a palavra, sim, não, é da verdade, não mente, não rouba, não destrói, não, sabe? Não tem marca nem na fronte, nem na mão. E eu temo que muitas pessoas que dizem estar em Cristo não estão em Cristo. Eu vou lhe mostrar por quê. Mateus 7, 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem todo, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, não estamos falando de um grupo, muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado o teu nome? Em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos milagres, não fizemos sacudimento, fogueira santa, tudo isso. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, o que praticais a iniquidade. Mas ele está falando em profecia, curar, fazer milagres. Mas não era Deus, porque há um imitador, um diabo sedutor que tem poder para fazer milagres. Só que são milagres da mentira. Foi a esses que Jesus disse: aparta-te, eu não te conheço. Então, versículo 22, 23, não te conheço. Quer dizer, quem pratica o engano? Mas apóstolo, é difícil de entender como é que uma pessoa que está dizendo: sai demônio, eu te curo em nome de Jesus, depois está praticando iniquidade. Sim, mas ele não está ali em nome de Jesus. Ele está usando palavras exatamente como o diabo usou quando tentou Jesus no deserto. Ele usou palavras bíblicas. É um sedutor. É sedutor desde o início, desde Gênesis, quando ele conseguiu seduzir Eva, e Eva seduziu Adão. E o pecado entrou e todos morreram por causa dessa sedução. Por isso eu queria muito que você, honestamente, assim, dentro do seu coração, você desse graças a Deus por você estar num ministério saudável. Hoje não existem muitos ministérios. Há bons ministérios, claro, no meio de 350 mil ministérios, que é no Brasil,
350 mil igrejas, 175 mil denominações, tem gente fazendo um trabalho maravilhoso, mas a maioria, mano, está dominado. Está dominado. Levando o povo à porta larga. Porque a porta de salvação é estreita. Quando se leva alguém à porta larga, é dizer, mas é tudo normal, o que tem? Puxa, mas aquele irmão vai se casar com um irmão, porque agora tem igreja que o pastor é um homem casado com um homem, e todo mundo diz, não, mas tem que aceitar, porque, Deus é amor, então o pastor é um homem de saia, casado com um homem de calça, e é normal. Por que o senhor está reclamando disso? É normal. Tem pastoras com igreja, com placa, com CNPJ, que são lésbicas, casadas com uma mulher, uma pastora, duas pastoras casadas. Então, mas apóstolo, o senhor não tem que julgar. É verdade, não tem que julgar, só estou te dando um exemplo. Quem julga é Deus, mas pode existir uma igreja pastoreada por uma pessoa que a própria Bíblia condena o seu procedimento sexual? Não pode. Mas hoje em dia é normal. E 24 de Mateus diz isso, olha só. Surgirão falsos profetas, operando, falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios. Amado, isso é que eu tenho que alertar a igreja sobre isso. De vez em quando vem uma pessoa e diz, tem uma senhora lá na raiz da serra, que faz, que acontece e tal. E as pessoas vão atrás, é uma sedução. E lá, falso Cristo, um falso profeta, operando grandes sinais e prodígios. Agora veja, para enganar, se possível for, os próprios. Então, o diabo não está batendo sobre as pessoas que frequentam esse centro aqui do lado, está batendo sobre nós, os próprios eleitos. Porque toda vez que um eleito, porque assim, para enganar, se possível, quer dizer, ele diz, há uma possibilidade, é raro, mas há uma possibilidade de enganar um eleito. Os próprios eleitos. Então, se o eleito não é ensinado, a palavra não é pregada, o sermão não é expositivo, ele fica frágil. Qualquer coisa deixa a pessoa fragilizada, quebrada. Poxa, eu preciso de muito amor. É como no outro dia, há um tempo atrás, tem uns 2, 3 anos, sei lá, meu irmão me ligou e disse, puxa, eu estou precisando de colo. Eu falei, não fica bem para você querer o meu colo, não fica. Não, mas eu estou com muitos problemas, eu precisava de colo, se eu puder falar com a bispa, eu preciso de colo. Eu falei, amado, é assim, tem que procurar a vovó vai ver onde está a vovó e pede colo, mas pedir colo ao apóstolo. Mas eu percebi, o problema está tão grande que ele precisava do colo, alguém que o ajudasse. Mas essa expressão, eu preciso de colo, isso tem que ser feito entre marido e mulher, amado. Não é a igreja, não tem o culto do colo. Sábado temos um culto do colo. Então ficam os bispos aqui sentados, todo mundo senta na cadeira com o bispo. Sentando, colinho, bispo, colinho, beijinho no apóstolo, beijinho, colinho. Amado, não funciona, não é de Deus. Então eu venho hoje implorar a igreja que está aqui presente, centenas de pessoas, a igreja que está pelas mídias sociais, eu imploro para que você se pergunte, eu estou submetido ao senhorio de Cristo ou eu estou me conformando com o mundo? Estou me alimentando da verdade, mas também gosto da lei, também gosto do barulho, também gosto do sistema misturado. Pergunte-se, porque a marca da besta é algo presente, torna as pessoas inconscientes, torna as pessoas inconversas. Quando uma pessoa vai, porque eu fui à fogueira santa, porque eu fui fazer uma corrente, porque eu dei um sacudimento, porque eu fiz um sacrifício, porque a minha fé exige sacrifícios, esse é outro problema, amado, que é achar o justo viverá por fé, ponto.
Ele não diz: o justo viverá pela fé e por sacrifício. Então, diz a palavra do Senhor em Romanos 11:6. Romanos 11:6, página 3. Romanos 11:6, página 3. Não? Está aqui, em vermelho. Eu vou abrir na minha Bíblia. Até aqui. Se é pela graça, já não é por obras. É pela graça. De contrário, a graça já não é graça. Ou você vive por fé pela graça, por tudo que Jesus fez e conquistou, que é a graça de Deus, ou então não é graça, é judaísmo, é lei. E quem está debaixo das obras da lei está debaixo de maldição. Pronto, está aqui. Se vier alguém e prega um evangelho além do que foi pregado, seja anátema. Pronto, mas a Bíblia diz isto, o apóstolo ensina isso, mas há pessoas que se recusam a dar ouvidos à verdade. Entregam-se a fábulas. E uma das fábulas que eu acho que é fábula mesmo, é a questão de achar que a obra de Cristo não foi completa e eu tenho que passar pelas águas. Isto para mim dói. Porque torna a obra de Cristo insuficiente. Ele diz: tudo bem, é salvo, ele já carregou os meus pecados, condenação, juízo, já encravou na cruz do Calvário, para que eu, morto ao pecado, viva para a justiça, por suas chagas fui sarado, ele já se fez injustiça no meu lugar, para que eu fosse justo, mas, aí vem a sedução, tem que batizar nas águas, porque a obra de Jesus, como é que nós dizemos? Ele é o nosso único e suficiente Salvador. A obra de Deus está completa. Ele diz: tudo foi consumado. Agora vem a besta, o anticristo, diz: não, isso é engano. Porque você precisa de ter uma manifestação externa do que aconteceu interna. Mas o externo tem a ver. Deus não olha o exterior do homem. Deus olha o seu coração. Deus não está interessado na cor do cabelo, na unha que eu pintei, na roupa. Não está interessado em nada disso. Lembra quando Samuel foi escolher o segundo rei para Israel? Trouxeram o primeiro filho de Jessé, um musculoso, cabelos longos como Saul, um homem muito bonito. E quando Samuel viu, disse: este é o futuro rei. Até o cabelo é igual ao do rei. E Deus disse: Deus não olha o exterior, Deus olha o coração. E quando disse: mas tem mais irmãos? Tem o Davi, mas ele é um pastorzinho e tal. Chama. E quando ele chegou, Deus disse: é esse. Porque Deus viu o coração. Ele era temente, ele era um homem, sabe, que vivia aos pés de Deus em oração, já era um guardador de ovelhas, ficava lá na montanha pastoreando as ovelhas do pai, mas era um homem de Deus. E ninguém sabia, porque, amados, exterior não quer dizer, como diz o carioca, bolufas. É o interior, é o coração. Tanto que os patrícios nossos dizem: quem vê caras, não vê corações. E é verdade. Então, Romanos 11:6 diz: é pela graça, não é por obras. Eu tenho paz com isso. Eu, quando ensino isso, eu jamais exporia a minha vida a um erro, da minha família, os meus netos. Jamais, amado. Imagina se nós iríamos correr risco, porque, mas tem ali uma denominação que pintou de preto. O problema é deles, amado. Preto é morte. A cor preta das paredes é mortuário. Não tem nada a ver, amado. Mas não, mas Deus falou. Eu duvido que Deus tenha falado a uma pessoa: pinta a igreja de preto. Duvido, amado. Igreja é um lugar de vida. Eu, quando com o arquiteto bolamos esta cadeira, eu disse: eu quero muito janelão, eu quero luz, eu quero vida aqui dentro. Podia botar agora umas cortinas pretas para cá, para lá, e fazemos todo mundo aqui, morning. Não, mas eu quero que você, quando terminar cada culto, assim, eu quero voltar. Quando é a próxima reunião? Eu quero voltar, porque você sai daqui satisfeito, feliz, abençoado, amado, ensinado.
apóstolo, por que a Bíblia diz em Apocalipse 13, 16 e 17? Já lembro, por gentileza, página 3, Apocalipse 13, 16 e 17, diz assim: todos pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, escravos, ser dada uma marca na mão e sob a fronte. Depois, para que ninguém possa comprar, vender, senão aquele tem a marca. Por que o inimigo faz na mão e na fronte esta marca? Não é um selo que a pessoa leva aqui, um selo cor-de-rosa na cabeça, não, é uma marca espiritual. Por quê? Fronte e mão. Porque o diabo quer imitar o que Deus falou em Deuteronômio. Veja o que Deus falou em Deuteronômio 6, 5 a 8. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás aos teus filhos, e delas farás assentada em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se ou levantar-se. Também as atarás como sinal na tua, e te serão por frontal entre os. Cara, até isso o diabo quer imitar. Deus disse que esta palavra tinha que estar na nossa mão. Isso significa o quê? O meu trabalho, a minha vida tem que ser segundo a palavra, mas que tinha que estar no frontal entre os olhos. Então o diabo marca a vida das pessoas na mão e na testa, exatamente tentando imitar o que disse Deus: atarás como sinal na tua mão e te serão de frontal entre os olhos. Ou seja, toda a minha vida é guiada pela palavra de Deus. E o diabo vai lá na besta e diz, ele vai marcar na mão e na fronte. Cara, o diabo é astuto, cara. É que as pessoas não conhecem estas coisas. É muita astúcia dizer exatamente o que Deus diz lá no Antigo Testamento, no Velho Testamento, Deuteronômio lá atrás. Como é que ele chega depois no Apocalipse e faz ipsis literis, ipsis factus, exatamente como diz a palavra. Então, estamos caminhando para os 10 minutos finais. O que então essa marca da besta? É uma falsificação dos conceitos que Deus faz. Veja, Deus tinha um conceito no livro de Deuteronômio, e o diabo tentou seduzir exatamente, disfarçando, seduzindo o conceito que Deus estabeleceu. A palavra tem que estar na mão, ou seja, é a força da nossa vida, é a nossa regra de vida, e tem que estar entre os olhos, ou seja, na mente, para que você siga a palavra. O diabo vai e imita. Então, até vou dizer, ainda tenho tempo, os louvores e adoração, se não houver compromisso moral, se a pessoa pensar que estando no altar está num palco, você sabe que hoje há ministérios que fazem transe, a pessoa entra em transe. Massas sendo influenciadas, buscando a glória dos homens, seguindo a opinião popular, em vez da revelação divina. Então a lealdade que deveria ser a Cristo, é transferida para o anticristo. A maioria das igrejas está assim. A maioria das igrejas está assim. Por quê? Porque deixaram a verdade, a Bíblia, deixou de ser a autoridade. E se você não segue a Bíblia, se você não é ensinado com a Bíblia, você terá uma falsa conversão. Você é falso convertido. Você tropeça na lealdade a Cristo. Você segue algo diferente do que Deus disse que é verdadeiro. Então significa que hoje existem milhares e milhões de pessoas dizendo de Cristo, mas elas pertencem mais ao mundo do que à igreja. Pertencem mais ao mundo, aceitam mais os valores do mundo do que da própria palavra. Então a minha pergunta era essa: quem é o dono da sua alma? Porque em Lucas 6,46 diz: por que me chamais de Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu mando? Eu tenho que fazer o que Deus manda. Eu tenho que seguir a verdade que Deus estabeleceu.
Eu não posso trazer a Bíblia para o altar, mas trazer aqui um livro de filosofia barata e tentar induzir as pessoas com filosofias, amado. Vãs sutilezas, não é segundo Cristo, não tem vez na Cristo vive. Então, eu não gosto de ver pessoas manipuladas, porque manipulação emocional destrói a vida da pessoa. A pessoa deixa de ser racional, pensar, para ser seduzida pelo irracional. E eu vou te dizer, o Espírito Santo não precisa de técnicas de indução. Não precisa. Porque existem livros escritos por líderes evangélicos, especialmente americanos, que eles dizem, como é que o pastor deve se vestir? Então ele diz assim, se você quer falar de dinheiro, vista cinza com gravata vermelha, porque o cinza com gravata vermelha atrai o dinheiro. Então há pessoas hoje, quando você vê cinza com gravata vermelha, isso é uma sedução que veio dos Estados Unidos. O Espírito Santo não precisa de técnica, de indução. Então agora eu vou levantar a minha mão direita, levantar o pé esquerdo, e vou... Amado, Jesus, o Espírito Santo, nos convence pela verdade. Ele nos transforma pela palavra. Ele nos liberta pela fé. Ele age com sobriedade e luz. Então não precisa aqui de uma técnica. O apóstolo está levantando muito, ele está fazendo Usain Bolt. Então aquilo quer dizer, aquilo é uma técnica que ele diz. Eu não tenho técnica de nada. Eu deixo essas escadas e quando chega ali no último degrau, eu repito isso há anos. Senhor, não sou eu mais, é Cristo em mim. Porque eu não quero convencer ninguém com seduções espirituais. Deus não nos deu espírito de confusão. Deus nos deu um espírito de amor, de poder, de moderação. Então, se um culto depende de estímulos repetitivos, de sons que geram dependência emocional, de um templo pintado de preto, de luzes piscando, de técnicas motivacionais, de programação neurolinguística, amados, isso não é cristianismo. Não é cristianismo. Você precisa da verdade. Você só precisa da verdade. Então, quando vem uma igreja com programação neurolinguística, isso não é fé bíblica, isso é transe, isso não é unção. O Espírito Santo, a igreja é dele, amado. O Espírito Santo ilumina a mente, ilumina os olhos do coração. O Espírito Santo não desliga a consciência. O Espírito Santo não hipnotiza. 1 Coríntios 14, 32 diz isso. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Não há um espírito aqui em que o pastor diz, agora dorme dormido. Então todo mundo fica dormindo na igreja. Não existe isso aqui. Isso é diabo. Isso é um perigo espiritual. Usar a música como instrumento de dominação. Amado, música, louvor serve para quê na igreja? Para adorar ao Senhor e preparar a igreja para a mensagem. É para isso que serve o louvor. É para isso que serve o louvor. Agora, usar um teclado como gatilho emocional, criar um estado não racional dentro da igreja, isso não é espiritual, isso é neurológico. É o que eu lhe disse há pouco. Eu quero que todos, quando terminarem o culto, dizem, eu recebi o que esse homem pregou, meu pastor, ele está me ensinando a verdade. Eu quero vir ao próximo, eu quero ser membro da igreja, eu vou fazer o meu cartão de membro, eu vou pegar o meu carnezinho do global, eu quero estar envolvido com o reino, eu quero estar envolvido com esse homem, com esse menino. Não é um homem, é o ministério que ele representa. Eu quero sempre voltar. Eu não quero hoje estar aqui, amanhã vou lá, depois vou lá. Amado,
É assim: ame a Deus e cuide da sua vida. Ame a Deus e cuide da sua vida. Então agora vamos terminar. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Da escravidão, do medo, do pecado, da menos-valia, do espírito do mundo. Amado, nos libertará. Eu vou te dizer uma coisa: eu sou espiritualmente totalmente livre. Totalmente. Eu não temo absolutamente nada, porque eu sei em quem tenho crido. Então, amados, nós estamos pregando, e graças a Deus, mais uma vez, Pai, Abba Pai, pelos 47 anos de ministério, porque eu vou lhe dizer, amado, vale a pena lutar pela fé evangélica. Só o poder da palavra, e esta é a função da igreja, pregando a palavra de Deus, só conhecendo a palavra que a pessoa é. A escravidão termina, o ostracismo termina, aquele medo da vida termina, porque você conhece a verdade. Você ouviu antes da mensagem o mensageiro do Senhor lhe dizendo: não tema, porque a batalha não é tua, é de Deus. Então o que eu tenho que fazer? Pô, eu recebo isso aqui, amado. Eu tomo posse, eu confesso com a minha boca que as lutas não são minhas, Deus está pelejando por mim. E eu vou te dizer, quando Deus peleja por alguém, a vitória já foi declarada. Eu quero ser sempre um mensageiro de Deus que te traga paz, alegria de vida, desejo de voltar, ser membro da igreja. Eu quero que você volte sempre dizendo: eu não sou um visitante, eu pertenço à igreja, eu tenho raízes aqui na igreja, eu quero dar frutos, porque é pelo fruto que se conhece a árvore, amado. Eu quero dar frutos bons. Você está conhecendo a verdade, e o Senhor da tua alma, da tua salvação, é o Senhor Jesus Cristo, exclusivo, propriedade exclusiva de Deus. Meu coração só é de Jesus. Aqui há um trono e Ele está sentado no trono. Ele é Senhor, Ele é Kyrios, Ele é o libertador. Ele quebrou as minhas correntes e algemas de 21 anos que eu vivi na igreja católica, humilhado, pensando que o rosário repetido às vezes era a forma que Deus queria, e eu aprendi depois a falar com Deus, a orar a Deus. Deus não quer que a igreja se torne um Carmelo de carmelitas descalças, amado. Deus quer gente com visão, com foco, com determinação, com ousadia, pessoas que dizem: está na Bíblia. É isso que Deus quer. Isso que Deus quer. Santo é o Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado, porque aquilo que eu recebi do Senhor, eu entreguei à igreja, fruto de estudo, pesquisa, de horas solitárias, entre a minha pessoa e o Espírito Santo de Deus. Obrigado, Deus, porque eu já tenho todas as mensagens prontas até o dia 3 de maio, por tua inspiração. Obrigado, Deus, porque isso tudo é real, é verdadeiro. Obrigado, Deus, porque podemos contemplar a glória de Deus neste lugar. Agora nós vamos voltar aos nossos lares em paz, em alegria. O Senhor foi adiante já,
porque Ele é onipresente. Os anjos nos guardarão. Teremos uma semana gloriosíssima. Esta palavra já está germinando, já está dando frutos. Há pessoas que já decidiram ser só de Jesus, não permitir a sedução do mundo. São pessoas livres, Pai. Tem sentido de vida, Pai. Tem razão. Melhoram a cada dia, porque este é o teu plano. Crescei na graça e no conhecimento de Jesus. Sabemos que nenhuma arma forjada pode prevalecer contra nós. Sofismas e altivezes, mentiras estão esmagadas debaixo dos nossos pés. Toda a fortaleza está aniquilada, Pai. Vamos em paz, porque esta é a paz que Deus dá, não é a do mundo. O mundo não tem paz, o mundo é guerra. A nossa guerra é de Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu oro e toda a igreja diga comigo: amém, amém e amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Eu vou dar a bênção final. Quem puder ficar mais um minutinho, nós vamos cantar um corinho. Já está separado o corinho? Já está, não é? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje e eternamente em tua vida. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Graças a Deus.